Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos para mais uma aula e hoje vamos falar, né, sobre controle emocional. E aqui estamos em um treinamento mental de 31 dias. Essa é a aula de número 10. E o nosso objetivo aqui é aprender, né, sobre como funciona a nossa mente, como funciona a nossa mente para performar, como funciona a nossa mente para tomar decisão, como funciona a nossa mente para lidar com os desafios. E aqui o nosso objetivo é que você, pai, você, mãe, você, atleta, você, treinador, vocês que têm falado comigo no privado, que têm contado um pouco aí dos seus desafios, né? Um pouco da sua jornada. Isso é muito legal. Muito legal ter vocês aqui e você engajado. Ontem a gente teve a participação de algumas pessoas de Portugal, né? Porque eu abri aqui também para live com todos os nossos contatos. E aí eu recebi feedback de lá, né? Pessoas mandando mensagem, pessoas mandando mensagem pelo WhatsApp, pelo próprio Instagram, falando que estava curtindo, né? E querendo fazer um pouco mais de contato. Então isso é legal porque a gente já começa a perceber a nossa voz ecoando. E aí me remete a um princípio que eu acho muito legal, que a gente não deve estar limitado a pessoas e a quantidade de pessoas. Cada pessoa ela é única. Cada pessoa ela gera conexões. Imagine que eu estou falando para você e através de você eu posso estar chegando a 1.000 novas pessoas que eu não chegaria normal, né? Então, meu objetivo aqui é gerar esse conflito, gerar esse conhecimento e a gente, a partir daí, né, com a clareza mental, a gente tomar novas decisões. Controle emocional é um tema extremamente atual em todas as áreas da vida. Nós sabemos o quanto que nós perdemos quando tomamos algumas atitudes e ao qual o viés dessa decisão ela é extremamente emocional. Então é importante que você estejamos pelo menos conhecendo como é que funciona o movimento dessas emoções dentro do nosso corpo. Começa na mente. Quando você entende como funciona o jogo, aí você consegue também ter as estratégias corretas para que você tome melhores decisões. Às vezes é um passo para trás, às vezes é respirar, às vezes é desfocar, às vezes é focar. Então, cada ser humano ele vai lidar, né, com esse controle emocional de uma forma. Mas eu vou começar logo desde o início fazendo uma grande pergunta. É possível controlar as emoções? É possível controlar as emoções? Eu queria que você parasse para pensar nisso. De repente, pode fazer até um comentário. Eu estou aqui com pessoas assistindo a aula pelo Instagram e também assistindo essa aula pelo YouTube. É possível controlar as emoções e a gente vai descobrir isso aqui agora, tá? No nosso treinamento. Durante toda a minha jornada, né? Eu, enquanto atleta, depois me desanimei muito com futebol, após uma fratura na tíbia, não consegui voltar como antes e muitas coisas influenciaram na minha decisão de continuar ou não continuar. Mas uma coisa foi certa: no lugar de toda a frustração, eu consegui ressignificar tudo aquilo em algo que se tornou muito importante na minha vida. E não foi de início, não foi de logo que eu consegui fazer isso, não. Eu me lembro que eu fui fazer faculdade e muitas vezes na faculdade eu pensava assim, mas eu queria ser jogador de futebol.
Eu queria estar jogando futebol ainda. Mesmo eu percebendo assim várias limitações, mas ainda era aquela coisa que tava ali ardendo no meu coração. E eu estudei, fiz a primeira faculdade, aí me casei e fui seguindo minha vida. Aí fui trabalhar, fui coordenar uma escola de futebol, depois fui trabalhar assessorando um atleta profissional. Depois eu fui trabalhar com uma empresa de gestão de carreira de atletas, onde eu fiquei durante alguns anos. E ali a gente foi. Ali foi uma escola também, porque eu fazia captação no Brasil todo, fazia captação desde atletas de alto rendimento, como atletas que eu queria descobrir e eu queria dar oportunidade. Imagine que eu entrei em casas, né, reuni com famílias, familiares, falei com atletas, e ali eu fui entendendo um outro mundo que acontecia fora das minhas vistas quando o futebol era somente treinar e jogar. Eu fui entendendo o quanto que tomar decisões é importante, o quanto que conhecer as regras do jogo é importante, o quanto não terceirizar a sua formação ou as suas decisões são importantes dentro do processo. Naquela época não se falava sobre mentalidade, naquela época não se falava sobre treinamento mental, então esquece. E eu vi muitos talentos ficarem no meio do caminho. Eu vi muitas famílias com muito amor e carinho atrapalhar na formação dos seus filhos. Eu vi muitos atletas idiotas, imbecis, cheios de talento, mas que achava que era o que ainda não era, ou que alguém ia fazer por ele, ou que alguém que naquele ano o tratava muito bem por conta dos seus resultados, continuaria tendo esse mesmo tipo de treinamento quando ele não estivesse resultado. Então eu vi muitos atletas falar assim: vocês só dá moral, vocês só cuidam, vocês só olham para nós quando estamos bem, mas quando não estamos bem, vocês nos descartam. E muita gente se colocar nesse lugar de vítima. Eu não tinha o entendimento, né, como funcionava a mente, não tinha, mas aquilo me chamava a atenção. E depois de alguns problemas, né? Eu costumo dizer que problemas e desafios ele te tira do seu, ele expande a tua mente e te tira do seu estado atual para te levar para um outro estado. E às vezes a gente é dispensado, às vezes a gente é mandado embora, expulso de alguns lugares e que aquilo não é ruim. Aquilo te leva para outros lugares e ali você consegue visualizar as coisas de uma forma diferente. Eu fui coordenar a captação de um clube emergente aqui no estado da Bahia, onde a gente teve muito sucesso, mas também muito sucesso em resultado esportivo, mas muito fracasso na gestão de carreira dos atletas. Grande amigo, valeu, Miranda, um abraço, meu irmão. Então, o que é que acontece? Eu entendo que tudo isso foi um aprendizado para minha vida. Me levou a lugares extraordinários. Mas quando eu comecei a entender, estudar a mentalidade, o jogo mudou para mim. Só que eu queria falar para as pessoas, eu queria contar para as pessoas onde eu podia ajudar, o que eu podia fazer, o que eu podia falar. Tá aí Mirando Neto aqui comentando aí com a gente, o cara que conhece um pouco da história, né? E um cara muito influenciou muito também no esporte da Bahia. Um abraço, amigo. Então, o que é que acontece? Eu comecei a entender que nessa vida não há espaço para vítima. Não há espaço para você ser o coitado dentro da história. E o grande lance das emoções é que ela precisa, quando ela se transforma em sentimentos, elas precisam de conexão. Quando você sente alguma coisa,
você precisa de alguém que sinta a mesma coisa que você. E você vai buscando pessoas que pensem que nem você, que ajam que nem você, para que você não se sinta diferente, para que você se sinta acolhido dentro das suas emoções. Mas aí você precisa entender o jogo de como acontece. E aqui a gente está na introdução. A primeira coisa que vai influenciar nas suas emoções é o que você está vendo, o que você está escutando e o que você está sentindo. O que influencia nas suas emoções é o que você viu, o que você escutou e o que você sentiu. Tudo isso gera um pensamento. E quando esse pensamento se forma na tua mente, baseado em experiências anteriores, em impactos emocionais anteriores, isso faz com que você perceba o quanto que aquilo ou aquele episódio ele mexe com você. Isso vai estar ligado totalmente ao seu comportamento, ao teu caráter, a forma como você vê a vida. Então, muitas vezes você muda de ambiente e aquele ambiente ele te estica a ver as coisas de uma forma diferente, a escutar coisas diferentes, a sentir coisas diferentes, a pensar coisas diferentes. E é nesse ambiente, um abraço, Henrique, e é nesse ambiente que você se forma. E é nesse ambiente que você confronta crenças, é nesse ambiente que você aprende a desenvolver novas habilidades. Wellington, como é isso? A gente está fazendo um caminho, né? Um treinamento mental é um caminho. Quando você está treinando ali com o seu treinador, chama-se periodização. Ele vai fazer períodos de treinamento aonde ele quer desenvolver uma habilidade. Ele quer gerar um comportamento através de treinamentos, beleza? Então, esse é o papel do treinador. O papel do treinador mental, desculpa, o papel do treinador mental é criar sinapses neurais, criar caminhos neurais na sua mente, aonde a gente possa encontrar pontos, barreiras em que impedia de você avançar, mas que agora, com a ativação da consciência, você consegue tomar decisões diferentes. Parece complexo, mas não é, tá? É como se fosse uma mata virgem e você fosse construindo um novo caminho. Só que enquanto você constrói um novo caminho, vai aparecer alguns obstáculos, alguns desafios. E você que vai decidir se você enfrenta, se você desvia. E quanto mais você enfrenta seus medos, seus desafios, mais autoconhecimento você gera em você, tá bom? Então vamos lá. A gente veio, né? Primeira aula falando sobre o jogo começa na sua mente. A segunda a gente falou sobre renovação mental na prática. Depois nós falamos de crenças limitantes. Depois falamos de autorresponsabilidade. Depois falamos sobre alinhamento espiritual. Falamos sobre foco e atenção. E fomos falando sobre várias áreas, né, que foram fundamentais para a gente chegar até aqui. Hoje a gente está na aula 10 e vamos falar sobre controle emocional. Primeiro, eu vou responder a primeira pergunta que eu fiz, tá? E a pergunta foi: é possível controlar as emoções? É possível controlar as emoções? Não, não é possível você controlar suas emoções.
mas é possível você conhecê-las. E quando você conhece as suas emoções, aí você consegue mudar o jogo. Primeira coisa, as suas emoções elas vão ser influenciadas. Influenciadas a partir do que você está vendo, do que você está escutando e do que você está sentindo. Isso se mistura ao seu sistema de crença, ao seu sistema de valores, à sua memória, aos impactos emocionais que vocês viveram, e isso gera dentro da sua mente um, uma imagem, um questionamento, um pensamento. E esse jogo ele começa aqui. Só que isso aqui começa numa velocidade que você não tem controle sobre que horas que esse pensamento vai vir. Mas uma mente não treinada, ela atua no automático. Então é muito simples. Ela só vai reagir ao que ela pensou. Porque a partir do momento que ela pensou, gera uma emoção e você vai chamar aquilo de vontade. E às vezes essa vontade, ela faz com que você haja em direção daquilo que você quer. Porque ela precisa ser uma resposta muito rápida. Porque a nossa emoção, ela é um sinal, uma resposta bioquímica do nosso cérebro para todo o nosso corpo, com o princípio inicial de correr ou ir para cima, fugir ou ir para cima. Esse é o nosso sistema primal. Só que quando você consegue atuar neste pensamento, aí você consegue mudar a emoção e ela vai chegar a sentimentos, em vez de sentimentos de inferioridade, sentimentos de medo, você vai colocar sentimentos de coragem, sentimentos de confiança. Então aí que você muda o jogo. Porque o grande problema não é o que você está sentindo. O grande problema é o que você faz quando você está sentindo. E muitas vezes a gente faz bobagens porque a gente está sentindo, e quando alguém questiona aquele comportamento, aquela atitude, a gente fala assim: não, mas a minha intenção, mas o que eu queria fazer. Mas entenda, as pessoas vão julgar você pelo resultado, ela não sabe o que você pensa, não sabe o que você sente. Então, para isso, o jogo da mente, ele é fundamental, o jogo mental, o jogo dos pensamentos, nessa resposta ao controle emocional. E, primeira coisa, existe um exercício para que você controle a sua mente. O Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele, primeiro, ele ensinou, né, foi um percursor de um ensinamento muito poderoso. E primeiro ele falou, ó, emoções não se controlam, emoções são geridas. E existiu vários livros que falavam sobre gestão emocional. Então a primeira coisa é o que você está no controle. Então o que você controla é autoconhecimento e empatia. Autoconhecimento para você conhecer quem é você e empatia para que você saiba lidar com as emoções do outro. Agora, isso é responsabilidade tua. Agora, uma responsabilidade individual, que eu falei. Agora, uma responsabilidade coletiva. É você precisa gerir as suas emoções e você precisa influenciar as suas emoções. Então, você tem uma responsabilidade com os outros. É uma responsabilidade dentro de um círculo, de um contexto social. Anos depois, Daniel Goleman ele vai contestar. Ele vai dizer que a nossa inteligência emocional ela está ligado a experiências que nós tivemos no passado, a como nós ressignificamos aquelas coisas e como você hoje está preparado para lidar com as situações atuais sem as mesmas respostas anteriores. Ou seja, de alguém que evoluiu, de alguém que amadureceu.
de alguém que já se conhece, não de alguém que diz assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Ou então, eu sempre fiz desse jeito e vou continuar fazendo desse jeito. Observe, você ativa a neuroplasticidade do seu cérebro quando você se dispõe ou você se propõe ao novo. E tudo que for novo, tudo que exigir de você, tudo que chegar para te esticar, para te melhorar, para te desenvolver, para te expandir, vai trazer, primeiro, sentimentos novos. Mas antes desses sentimentos novos, as emoções, elas precisam ser conhecidas. Então é como se você saísse do quadro para enxergar a moldura. Você se vendo. Como é que eu reajo nos dias que eu estou com medo? Como é que eu reajo nos dias que eu tenho grandes desafios? Como é que eu reajo no dia que eu estou com preguiça? No dia que eu não quero fazer? Como é que eu reajo quando alguém me contraria? Como é que eu reajo quando alguém manda em mim? Quando é que eu reajo quando eu preciso tomar decisão? Esse é um grande passo para a maturidade. É quando você se pergunta para você mesmo. Nesse momento, você não está levado pelas suas emoções. Você está levado pela razão. Então, refletir sobre comportamentos antes daquela pressão de você decidir te prepara para na hora desses momentos que você tem que tomar decisão, você conseguir já mensurar as consequências. E aí você tá ali, tá aquele cara te xingando, tá brigando, tá falando com você e você decide se você escuta realmente o que ele está te dizendo e deixa que aquilo ali te afete e deixa que aquilo ali fale sobre você, ou se você decide olhar para aquele cara e enxergar nele como se ele tivesse com o nariz de palhaço. Ele está querendo se aparecer. É sobre ele, não é sobre mim. E você simplesmente deixa ele falar, 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 mas você não responde às emoções dele, porque as suas estão apacentadas. Então, meu amigo, quando você entende esse jogo, aí a parada muda. Você se torna mais inteligente, você se torna mais é, o cara mais esperto, tá? Tem um livro que fala muito sobre isso, lembrei agora quando eu tava falando com você, que é do Napoleon Hill, que ele diz assim, ó, o nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. Já viu essa? Eu recomendo. Mais Esperto que o Diabo. Porque o que é que seu adversário quer? Que você entre em conflito. Que você responda na mesma altura. Ah, mas aquele cara me xingou, mas aquele cara fez isso, mas aquele cara brigou. E aí? Você só responde? Ou você sabe quem você é e você toma decisões diferentes? Eu me lembro quando eu jogava, e ali eu já era cristão, e o cara tirou o jogo, era base. O cara me xingava, me xingava, me xingava, me xingava. E aí isso não estava me incomodando, estava incomodando ao meu colega. Quando terminou o jogo, o colega, rapaz, como é que você aguenta, rapaz? Esse cara é chato. Fosse eu, já mandava ele para aquele lugar e não sei o que, tal, tal. Eu falei, porque tem um monte de gente me assistindo, cara. Tem um cara de gente me vendo. E as pessoas que estão me vendo, elas estão observando o meu comportamento. Então, se eu tiver um comportamento reativo, o que essas pessoas vão pensar de mim? Agora, se ela percebe que eu tenho um autocontrole, elas vão me valorizar mais. Então, olha só, eu tinha 18 anos, eu tinha essa percepção, mas não era por conhecimento. Era mais, quer dizer, era por conhecimento da Bíblia, mas não era conhecimento científico, tá? Isso anos depois eu fui entender como é que eu fazia isso. Então, a gente vê muita gente respondendo às emoções, e isso é perigoso demais. Imagine no futebol, porque a gente tem que falar de futebol aqui, né, gente? Um jogo de 90 minutos, como em um minuto que a sua amígdala foi sequestrada, que você está ali cego, controlado pelas suas emoções, você coloca tudo, transforma um probleminha em um problemão.
Aí depois, tem a oportunidade de você se ver fazendo aquilo ali e nem você acredita que você fez. Por quê? Que você respondeu a emoção. Então, olha só, não é a emoção que você tem que controlar, é o pensamento. Porque você pode ver as coisas e continuar pensando as mesmas coisas que antes. Mas você precisa colocar um outro pensamento no jogo. É como se tivesse dois bonequinhos aqui na tua mente. Um mal, que quer fazer você reagir, quer fazer você tomar decisões ruins, porque você não leva desaforo para casa. E o outro, que é a voz da consciência, rapaz, calma, espere, fique tranquilo, tenha paciência, sabe? E aqui, aquela briguinha. E você colocasse aqui uma outra pessoa nesse jogo. E aí você gera superioridade. E você tem mais chance de ganhar. Básico, didático. Então, e esse outro personagem que entra nessa batalha entre o bem e o mal, entre o negativo e o positivo, sei lá o nome que você quer dar, a gente chama de self-talk, aquele diálogo, né, na nossa mente. O que você fala é como se entrasse um outro personagem dentro do jogo. Porque o que você fala para tua mente ativa as tuas emoções, ativa a tua fisiologia. Treina, prepara a tua mente para pensar e tomar decisões diferentes. Então, o controle emocional, ele vai partir daí, tá bom? Eu vou discorrer aqui com vocês também, para a gente falar, ó, aula de hoje, controle emocional. Domine suas emoções antes que ela domine você. Domine as suas emoções antes que ela domine você. É, Na aula de ontem, falamos sobre foco e atenção. Inclusive, pessoal, tá lá disponível no Instagram e também tá disponível no YouTube. Essa aula poderosa. Ela vai falar. A gente falou muito sobre talento sem controle emocional vira instabilidade. Você já percebeu que tem atletas que tá em campo jogando, que enquanto ele estiver jogando, você não sabe que rumo que vai ter o jogo? O adversário percebe que aquele cara é instável emocionalmente. Você acha que ele vai atingir o cara no ponto forte dele, que é a técnica, ou ele vai atingir o ponto mais frágil dele, que são as emoções? Você consegue ver Neymar jogando hoje? Onde é que a galera tenta tirar Neymar do sério? Neymar é imarcável. Beleza? É muito difícil marcar Neymar. Ele se movimenta muito, ele muda muito de direção. O jogo, a velocidade de entendimento do jogo dele é absurda. Mas ele se perde nas emoções. É onde a galera pega ele. É onde a galera desestabiliza ele. Emocionalmente, ele tá começando cada vez mais a se perder. Mas ele ainda tá naquela, eu sou Neymar. Mas ele já não tá conseguindo lidar com isso como antes. Emoção é automática. Reação é uma escolha. Escreve isso. Emoção, ela é automática, ela é o resultado dos seus pensamentos. Agora, a reação é uma decisão, é uma escolha. Lá em Provérbios 25, 28 diz: Como uma cidade derrubada que não tem muros, assim é quem não sabe dominar-se. Imagine uma cidade que não tem muros, que não tem muros, e qualquer um entra. Qualquer um declara guerra sobre essa cidade, porque ela não tem as fortalezas, né? Essas fortalezas do que o autoconhecimento ele te traz, que a empatia te traz, né? Que a gestão emocional te traz, que o autoconhecimento te traz, gente. Isso é poderoso, porque autocontrole é proteção, domínio próprio é força, não fraqueza. Olha lá, velho, aquele cara ali, ó. O cara xinga ele, o cara bate nele e ele não responde.
Isso não é fraqueza. Você não dá a sua energia para o outro. Fraqueza é quando você dá sua energia ao outro. Quando você dá seu tempo, sua energia, seus recursos ao outro sem deliberadamente. Então, autocontrole é proteção, domínio próprio é força, não é fraqueza. Emoção descontrolada sempre vai gerar prejuízo. Escreve isso. Emoção descontrolada sempre vai gerar prejuízo. Sempre vai gerar prejuízo. E o maior problema é o seguinte, que até você mesmo se culpa. Você começa a querer dar uma desculpa. Ah, eu fiz isso por causa disso. Aí você vai procurando alguém que concorde com você. Aí você não achou ninguém que concorde com você, você já vai, ó, assentando. Aí daqui a pouco você para e fala assim: que merda que eu fiz. E você não tem como refazer. Aí já vai ser um outro exercício. Perdão, perdoar. Que não dá para seguir em frente criando um problema ou deixando um pouco do seu problema em cada lugar. Uma hora, tu vai ter que voltar para resolver esses problemas se você quiser acelerar. Pagar as dívidas. Atletas precisam de muros emocionais. Esses muros emocionais são fortaleza. Primeira coisa, quem eu sou, para onde eu estou, não, quem eu sou, o que eu sei, o que eu tenho, o que eu sei fazer, né? E para onde eu estou indo. Se ele, nesse processo de quem eu sou, o que eu sei, o que eu faço, o que eu tenho e para onde eu estou indo, tiver um alinhamento espiritual, se ele conhecer Deus através, quando ele fizer essas perguntas dele mesmo, porque eu não conheço uma outra resposta que não seja a que Deus já tem para nós, através de Jesus. Através de Jesus. Desculpe, mas se você está aqui, nosso treinamento ele é baseado, ele é iluminado pela Bíblia. A Bíblia Sagrada que me revela quem é Jesus para minha vida e quem eu sou para Deus. Se nesse intervalo que ele pergunta quem eu sou, o que eu sei, o que eu tenho, o que eu faço e para onde eu vou, ele tiver um alinhamento espiritual com Deus através de Jesus, meu amigo, o jogo muda. Escreve isso. O jogo muda. O jogo muda totalmente. Porque esse cara, ele não sai dessas perguntas a mesma pessoa. Quando ele descobre a resposta, e algumas dessas respostas você vai descobrir na caminhada, o jogo muda. E aí, meu amigo, e aí, ó, eu tô falando aqui, e talvez você pense que eu tô falando para essa quantidade de pessoas que estão aqui na live. Não. Cada um de vocês representam mais pessoas. Esse ano eu estou querendo dar palestra, dar treinamentos em empresas, em organizações, porque eu quero trazer essa experiência para dentro das organizações e para os clubes de futebol também. Então, eu sou limitado nesse alcance. Vocês aumentam mais. Então, eu não estou falando ao vento. Eu não estou falando ao vento. Mas tudo o que eu estou falando está sendo produzido um conhecimento. São sementes que estão sendo semeadas agora e que irá me levar para um lugar. O lugar que eu não sei, mas o lugar que eu irei. Então, dando continuidade, que esse tema ele é muito sensível, mas é muito importante. A gente está na aula 10. A partir de agora vai faltar 21 dias para a gente acelerar ainda mais. A gente está no desafio, no treinamento de 31 dias. Hoje é sábado e eu tô aqui. E que bom que eu estou aqui. A neurociência, ela explica o seguinte: emoções vêm do sistema límbico. Cara, o sistema límbico é o sistema que controla, que é onde está ali as suas emoções. Beleza? E você precisa conhecer esse jogo. Emoções
A melhor forma de você entender que você está vivo, que você é capaz, que você pode transformar qualquer coisa, é através das emoções. Emoções é vida, é resposta no teu corpo para esta vida. É a forma como você compreende o mundo externo. As emoções, ela traz as informações para dentro de você. Só que essas emoções que vai ser resposta ao mundo externo, ela não pode ser reativa. Ela precisa ser consciente. E sendo consciente, você é o protagonista do seu jogo. Você não é somente o coadjuvante da sua história. Então isso é fundamental, gente. Fundamental. A reação consciente, ela vem do córtex pré-frontal, tá? Essa parte consciente, a parte que você raciocina, a parte que você entende, que você toma decisão. E a pausa ativa o controle. Sabe, imaginar uma situação que você interpretou ali uma coisa e interpretou bom ou ruim, e aquilo quer gerar um movimento em você, tá? Porque você viu que aquilo ali é bom ou ruim. Então, o bom, naturalmente, vai gerar um movimento de reação para você, eu quero. E o ruim, normalmente, vai gerar uma reação de distanciamento. Mas imagine que você consegue ali uma pausa de 1 segundo. E aí você consegue tomar uma decisão. Porque essa pausa ativa o controle. Vovó dizia assim, ó, antes de reagir, conte de 1 até 10. Experimente isso. Antes de falar, antes de decidir, antes de reagir, antes de comentar, conte de 1 até 10. Vai resolver muita coisa. Você não será lento, você será esperto. E o cara mais esperto da mesa é o que vai ter o melhor resultado. O ciclo emocional é a situação, vai gerar, né, os pensamentos que vai gerar emoção. Como você vai interpretar essa emoção se transforma em sentimento e que vai gerar em você comportamentos e atitudes e que vai gerar o resultado. Eu tenho um livro para paz do futebol, tá aqui o livro. Esse livro, ele fala sobre o jogo na mente do atleta. E esse jogo na mente ele é importante. Por quê? Porque as pessoas só julgam o resultado do atleta. Errou, acertou, fez, não fez. Mas o jogo na mente dele, o ciclo é essa aí, ó. Situação, emoção, interpretação e reação. Só que a gente só julga o quê? O resultado. E a gente negligencia todas essas partes. Onde é que o treinador mental entra? Eu treino essas e essas etapas para que influencie nessa tomada de decisão dele. O treinador técnico, ele vai criar essas etapas para gerar o resultado. Quando você identifica onde é nessa etapa que você está falhando ou que você está negligenciando, naturalmente você vai descobrir como alterar o resultado. É por isso que eu ensino aos pais e aos treinadores que, ao invés de questionar o resultado, faça uma pergunta para o atleta. Porque na pergunta que você fizer ao atleta, você vai descobrir se o motivo dele errar foi a situação, foi a emoção, foi a interpretação, foi a sua reação. Cara, isso aqui que eu tô dando para você é uma pérola, uma pérola, uma pérola. É muito valioso, é muito nobre, é muito caro para você descobrir isso, entendeu? Então não é só o resultado. Vai ter uma hora que o resultado, só o resultado importa. Provocação, ó, um exemplo prático, ó. A provocação do adversário altera o resultado. O erro em lance decisivo altera o resultado. A reclamação da torcida altera o resultado. Isso é aí que nasce
o medo, a ansiedade, o nervosismo, as dúvidas sobre si mesmo. E precisa, como adulto, eu tenho certeza que você não foi preparado na sua adolescência para lidar com suas emoções. Tenho certeza. E você agora tem um desafio com seu filho atleta. E ele precisa de vocês para tomar boas decisões. Eu não sei se no clube que ele está sendo treinado, mas é isso. E aí vocês conheceram um pouco mais sobre o nosso trabalho. Então, as estratégias para controle emocional. Técnica da pausa. Eu falei 10 segundos, 10 segundos. A neurociência fala 3 segundos, mas 10 segundos. Tá bom? Conta de 1 até 10 como o vovó ensinou. Depois faz uma respiração profunda. Usa uma palavra âncora. Quer ver uma palavra poderosa? Diante de um ambiente de pressão? Quando você responde assim, ó. Ó, você para, depois respira, depois você diz para você mesmo: eu sei que eu consigo. Mudou. Rapidamente você já vai tá pronto para a próxima jogada. Você reage por impulso ou por escolha? Você reage por impulso ou por escolha? Wellington, não, aí tem que ser treinado para ser assim, porque as decisões do atleta são muito valiosas, tá bom? Daqui a pouco eu vou colocar lá no grupo as tarefas. Se você estiver participando do Minuto, canal do Atleta aqui no Instagram, canal Minuto do Atleta, canal Minuto do Atleta lá no Instagram, ou se você está assistindo aqui no YouTube, eu vou colocar a tarefa para você lá no canal Minuto do Atleta, ou aqui no YouTube, vou botar aqui na descrição do vídeo a tarefa. Te desafio a você fazer essa reflexão. Amanhã vamos falar sobre ansiedade pré-jogo. Até amanhã, onde vamos falar sobre ansiedade pré-jogo. Ansiedade pré-jogo, fundamental. E eu vou liberar para quem estiver assistindo na aula um guia prático de como ajudar o seu filho atleta a lidar com a ansiedade. Valeu? Te espero.